Oi, gente, boa noite. Bom, hoje a gente tem mais uma aula de estética. Eu tenho alguns complementos aí para falar para vocês, que a gente estava falando basicamente na aula passada sobre o que era estética, né? O que significa esse conceito. Quem, digamos assim, começou a fundamentar esse conceito esteticista, tentar, digamos assim, criar uma questão racional dentro desse termo que era arte, e o porquê foi chamado, então, recebeu esse termo, essa denominação estética, tá? Esteticismo em si. Bom, a gente falou também sobre a questão do belo, né? O que era o belo para Platão, a gente vai continuar discutindo sobre isso nessa aula. Aliás, a gente tem várias reflexões para fazer sobre isso e explicar em si como que foi esse processo de evolução do ceticismo, se é uma coisa única, se é uma coisa onde vários teóricos defendem o seu posicionamento sobre isso, né? Então, a gente vai continuar vendo aí isso hoje ao longo dessa nossa aula. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês era sobre essa questão crítica, tá? Da estética em si. Bom, tudo isso, tá? Quando a gente fala do conceito de estética em si, a gente fala sobre uma questão de julgamento, de crítica, ligada diretamente a uma questão filosófica do ato de criticar, do ato de julgar alguma coisa, tá bom? Quando a gente fala dessa questão crítica, a gente falou em si na última aula, né, sobre a questão de Platão. Então, sobre como Platão acreditava que a arte deveria ser usada, como ele achava que ela era benéfica para a sociedade, como ele achava que ele poderia usar todo o poder artístico, toda a criatividade, toda a inovação, tudo que a gente poderia produzir em si, que impactasse de alguma forma na nossa vida, ele achava que tudo isso deveria ser de uma forma positiva, então nunca poderia representar coisas muito sensíveis, tá? E essa era em si um motivo e a sensação pelo qual ele fazia com que essa arte servisse de influência e inspiração para as pessoas daquela época, né? Então, quando a gente pensa na Grécia Antiga em si, então é sempre aqueles deuses corajosos, as estatuarias honrando isso, honrando os deuses, os hinos de honra encorajadores, santas letras, né? Então, toda essa arte em si, nesse período, né, de Platão, desde a Grécia Antiga, ele começou a ser elaborado em si, visando uma questão do belo, dessa questão benéfica, do bem para a sociedade. E ele excluía totalmente a parte sensível, né, dessa questão da arte. Então, por isso era denominado e é denominada a questão estética. Quando eu paro para pensar numa questão de moralidade da minha arte produzida com um fundamento, ou seja, eu só produzo o que é belo, mas o que é belo para mim? Né? O que é belo para aquela pessoa que está defendendo aquela ação, que está defendendo aquela atitude, que está defendendo aquela arte? O que é isso, tá? Então, desde a época de Platão, e se desde a da Grécia Antiga, a gente fala de uma questão da arte ligada a uma filosofia, tá? Que é essa questão estética, ou seja, eu tenho que produzir a minha arte, mas ligada aí seguindo alguma questão do belo, de uma pessoa que conseguiu, graças a um desejo dela, digamos, que ele enxergava que era benéfico, ele conseguiu universalizar isso para todas as pessoas. Então ele fez, digamos, por ser uma pessoa importante, ele conseguiu fazer com que todas as outras pessoas enxergassem isso como uma coisa bela também. Tá? Então, o que ele enxergava de bom no mundo, ele conseguiu transformar em uma coisa universal. Ele conseguiu transformar essa opinião em si em uma questão universal, uma questão pública, uma questão de todos. Então, quando ele apreciava alguma obra de arte, ele enxergava nela alguma coisa boa, digamos assim. Então, ele ouviu um hino que era encorajador para toda a população, que estava honrando algum deus, e ele enxergou nisso uma coisa boa para aquela sociedade. Ele conseguiu fazer com que isso fosse transformado numa coisa bela. Ele pegou o que ele sentiu, tá? Ele pensou no quanto ele poderia, que outras pessoas poderiam sentir o mesmo que ele, e conseguiu defender através de um discurso essa questão da beleza, tá? É uma teoria que ele criou, é o belo de Platão. Então, o que era? Eram as honras aos deuses, eram as questões encorajadoras. Então, a arte em si, ela sempre deveria ser pautada nessas questões, tá? Nesses grandes temas. E ele conseguiu. E desde então,
a gente tem uma questão que foi evoluindo da questão estética. E quando a gente fala da questão estética, a gente não fala da questão estética de apenas uma questão estética, digamos assim. Então, belo sempre, digamos assim, vai ser belo quando eu penso na questão de moralidade. Quando eu penso na questão de moralidade, eu penso na questão da cidade, tá? Então, desde a época da Grécia Antiga, o que era uma questão moral boa, tá? Por exemplo, o cidadão, ele era de bem, ele era trabalhador, ele era um guerreiro, então ele batalhava, ele estava disposto a lutar por aquele espaço, contra invasões e tudo mais. Então, esse era um cidadão de bem moral. Agora, se essa pessoa fosse uma pessoa mundana, etc., isso e aquilo, digamos, sensível, chorosa, não era corajosa, não era trabalhadora, e todas essas outras coisas, ele não era uma pessoa de bem moral, tá? Então, ele era uma pessoa que fugia dessas regras aí, de boa moralidade, digamos assim. E o que aconteceu? Ao longo disso tudo, a gente foi desenvolvendo várias teorias de estéticas. Então, eu tenho essa estética do belo, que era segundo Platão, então que a arte deveria em si servir a toda uma população como um bem encorajador para todas elas. E eu também vou ter outras teorias de estética, tá bom? Que outros teóricos, assim como Kant e outras pessoas, Schiller, eles vão defender, às vezes, que a estética em si ela não precisa ser exatamente a arte em si, ela não precisa necessariamente ter uma função pedagógica política ou econômica, ela não precisa ter essa função, ela simplesmente precisa, digamos assim, então, vamos supor o Kant, tá? Ele fala em si que a arte em si, ele vai contra Platão, ele fala que a arte ela não precisa ter essa função pedagógica política, então ela não precisa retratar os deuses, né, como uma honraria, pensando em si numa questão organizacional de Estado, de quem eram os melhores políticos, de quem eram os melhores governadores. Não, ele diz que não precisa. Então, a gente também acaba desenvolvendo uma estética do belo de Kant. E aí vão surgir outros teóricos, vão acabar criando essa questão estética. Nessa em si, a gente vai falar muito sobre Platão, porque foi a pessoa que acabou desenvolvendo essas questões estéticas desde o período antigo, tá? Desde a Grécia Antiga em si, desde o classicismo. Então, um grande exemplo que eu dou, por exemplo, é até a questão que a gente viu em História da Arte no bimestre passado, quando a gente falava sobre as obras renascentistas, tá? Que falavam sobre o classicismo, que era um período de endeusamento, de honraria aos deuses em si. Então, o que acontece, gente? Nesse período em si, vocês lembram que sempre que a gente via as pessoas, os quadros, a gente via quadros de pessoas corajosas, de pessoas sempre ali na sua serenidade, na plenitude, nunca eram pessoas desesperadas. Quando a gente acaba entrando na parte do barroco, a gente já viu uma manifestação ali que tinha toda uma questão, né, de sensibilidade, uma questão em si ligada à questão emocional, ao sentimentalismo, então já era totalmente diferente, né? Bom, já voltando para Platão, não, ele tinha essa questão totalmente muito bem elaborada na cabeça dele, ele tinha a questão do belo. Então, eu falei para vocês, quando a pessoa fugia, digamos assim, dessa questão racional, quando a arte em si, eu fiz uma estátua que, digamos assim, poderia ser como um protesto em relação ao atual governo, tá? Então, isso não era uma coisa boa, tá? Você acabava que não tinha essa democracia de poder expor o que você mesmo sentia, o que você queria. Se todas as pessoas estivessem felizes, elas deveriam se mostrar felizes, tá? E isso principalmente na arte, na questão da representação. Então, se eu vou fazer um quadro desse período, quando a gente hoje vê a Grécia, a gente sempre lembra do quê? Das pessoas corajosas, das pessoas batalhadoras, dos guerreiros, das pessoas que defendiam aquele território, do Partenon, que era aquela obra grandiosa em si, que tinha tanto uma questão estratégica e também religiosa, de culto aos deuses, mas também tinha a questão estratégica de estar no topo lá da cidade, né, de Atenas, para que eu pudesse proteger todo o meu entorno, etc. Então, tinha toda uma questão organizacional por trás disso tudo, e uma questão de funcionalidade, uma questão racional. Então, sempre que a gente pensa em Grécia, a gente pensa diretamente na questão de racionalidade, o que seria totalmente diferente, por exemplo, de eu pensar em alguns outros períodos, tá? Então, a questão estética ela já surgiu com uma função, desde a Grécia Antiga, com uma função totalmente racional. Então, Platão já queria que a Grécia fosse lembrada pela coragem,
ele já queria que a Grécia em si fosse lembrada pelo lado racional, pelas pessoas, né, dotadas de sabedoria, pela questão matemática. Então, eu tenho um domínio matemático, de aritmética, das questões de cálculo em si, eu sou totalmente racional. As questões que são sensíveis em si, digamos, tudo que era produzido em relação à arte, eu falei para vocês que eram coisas trabalhadas dentro da academia. Então, tudo isso tinha uma questão muito militar voltada. Então, a gente precisa produzir alguma coisa? Precisa, mas não é simplesmente o que você quer, tá? É uma questão racional, eu tenho que seguir uma linha ali, que é o que acabou transformando a arte no termo estética. Então, você vai produzir, mas você vai produzir dentro dessas limitações. Você vai produzir seguindo essas regras. Você vai produzir o que é belo, você não vai produzir o que é sensível, você não vai produzir o que é emocional. Você vai produzir coisas que são belas de acordo com a visão de Platão, que era a pessoa que governava naquele período, e você vai produzir tudo que, digamos assim, vai satisfazer essa estética de Platão. E as pessoas seguiam isso, tá? E isso foi fazendo, ao longo do tempo, que várias outras estéticas surgiram. Então, como eu falei para vocês, tem estética de Kant, estética de Schiller, caso vocês queiram dar uma pesquisada depois. E Platão, e todos, na verdade, se baseiam em Platão para irem contra ou a favor das teorias. Alguns, na verdade, possuem algumas coisas similares, então a arte não precisa ter uma função pedagógica, mas ela necessariamente precisa representar a realidade, ou não, ela precisa simplesmente representar alguma questão, digamos, cultural, ou seja, ela precisaria representar a realidade daquele povo. Então, tem várias coisinhas aí, onde cada teórico vai defender o que seria a sua estética, qual é a sua visão sobre essa estética. Então, é a questão do belo. O que é esse belo? Desculpa. Eu posso... Só um momento, gente. Pronto, gente, perdão. Enfim, eu posso em si representar o meu mundo sensível, eu posso representar o que eu sinto. Então, eu falei para vocês que chegou em alguns períodos em si que as pessoas acreditavam que seria benéfico, então, representar o seu mundo, então, tudo o que acontece. Então, se eu, por exemplo, representasse uma arte, deixa eu pensar. Se eu, por exemplo, fazia um teatro, eu dei um exemplo para vocês que era da questão de hinos religiosos, né? Os hinos em si eram chorosos, mas as pessoas que ouviam esses hinos em si eram defendidas pela questão de que, ao escutar esse hino, ela passava por um processo de purgação, de renovação. Então, o mundo sensível nem sempre era ruim. Eu escutar uma música triste não quer dizer que eu vou viver triste a minha vida inteira, mas pode ser que, né, ao escutar essa música, eu colocar tudo que eu tenho para fora, aquilo vai fazer uma pureza em mim, né? Eu vou passar por um processo de purgação, onde eu saio renovado daquele meu ato espiritual. Então, vão ter outros teóricos também que falam sobre isso, tá? E a arte é basicamente isso. Sempre tiveram pessoas que tentaram racionalizar tudo isso, então a estética em si vem nesse meio de querer deduzir o que é esse belo. Então, o belo de acordo com cada esteta, o belo de acordo com a visão do que era bom para aquela humanidade, para aquela sociedade em um determinado período, mas nunca conseguiram, nunca vão conseguir, tá? Porque isso foge a questões racionais, foge à ciência. Eu posso ter ciência na minha hora de produzir, mas na hora que eu consumo isso em si, na hora que isso me faz sentir, é uma coisa muito particular de cada um. E aí a gente entra falando em si da questão do gosto, né? Julgar o que é belo ou não é um gosto particular de cada um. Então, eu não posso simplesmente querer impor o que eu gosto a vocês e definir que isso é belo. Então, por exemplo, se eu falar que esse borrifador aqui é belo, para mim ele pode ser, eu posso me basear em diversas questões, mas para vocês pode ser que ele não seja. Então, eu não consigo, tá? Até, digamos assim, a arte ela perde a sua função quando ela começa a ser tão restringida, a ter tantos limites, a ter tantas regras. Porque o interessante disso tudo é o fazer sentido, é você me passar a sua informação por meio de uma representação artística e o intuito em si é eu receber essa mensagem através dessa sua manifestação. Então, quando eu tenho toda uma limitação, eu acabo não sentindo o que você queria me passar. Talvez eu sinta o que terceiros queiram. Então, se eu seguir uma regra, pode ser
Não, eu estou representando uma arte de acordo com o belo de Platão, não estou representando isso de acordo com o que eu quero de verdade, com o que é com o que eu estou sentindo naquele momento. E necessariamente você não vai sentir o que eu estava sentindo. Você vai sentir o que Platão estava sentindo porque estava seguindo as regras dele, ou o que ele queria, para produzir até então aquela cidade ideal, né? Aquela cidade encorajadora, aquela cidade bela, aquela cidade onde as pessoas eram cidadãos sempre de bem, não sofriam, não tinha nada de ruim e estava tudo bem sempre. Bom, então esse belo em si ele acaba sendo baseado nessa questão do gosto, né, do juízo em si. Então, o que é belo para mim? O que é belo para você? É totalmente diferente do que é o belo para outra pessoa, para uma outra cultura, para uma outra nação. Muda bastante. Então, pode ser que vamos dizer, algumas culturas, alguns países têm mais valor ao trabalho artesanal do que industrial. Pode ser que isso aconteça em alguns lugares por todo o trabalho que é empenhado e oferecido e colocado em cima de uma obra de arte que é produzida ou alguma coisa. Já outras não, dão totalmente valor a uma questão industrial, perfeccionista e totalmente científica, racional da coisa, enquanto outros lugares não. Então é necessário a gente entender isso. Essa questão da universalização por muito tempo, tá? De eu querer universalizar a arte, então o meu gosto, eu defini que isso daqui é belo. Então Platão definiu que para ele belo era sempre Deus corajosos. Ele conseguiu em si universalizar essa opinião e isso fez com que as pessoas daquela época não vivessem numa democracia. O gosto de todos deveria ser um gosto moral, tá? Ligado ao gosto de quem governava naquele momento. Tudo era baseado em um gosto específico, que se tornou universal. Mas o gosto, digamos, da população, do que elas queriam representar, do que elas sentiam naquele momento, tudo isso foi excluído. E as pessoas que quisessem em si demonstrar o que elas sentiam por meio dessa arte sensível, elas eram expulsas dessa cidade ideal, igual eu falei para vocês. Não era simplesmente eu proibir, censurar a arte daquela pessoa de ser produzida ou de ser compartilhada. Não, eu excluía essa pessoa da sociedade, eu excluía ela da minha cidade, que era aquela cidade ideal. Como eu cheguei a comentar com vocês, essa questão de belo em si, ela se tornou basicamente universal a partir, então, dessa questão platonista, tá? Essa visão platônica de mundo, do que deveria ser o perfeito para aquela sociedade, do que era perfeito para aqueles cidadãos. Eles não deveriam, em momento algum, vivenciar coisas sensíveis, eles não deveriam ouvir músicas chorosas, melodias lamentosas, poemas tristes, poesias tristes, obras teatrais desastrosas. Não, eram sempre coisas muito encorajadoras. Eu até paro para pensar no quanto isso deveria ser ruim. Imagina se viver de uma realidade, né, consumindo uma coisa, digamos assim, uma arte que não é real. Então você vê, digamos, que as pessoas estão sofrendo, que algo está acontecendo, mas tudo que você assiste é positivo, tudo que você vê é aquilo. Então você não tem nem a questão de passar pelo processo de purgação, pelo menos na época platônica, porque você em si não tem, vamos supor, as pessoas hoje costumam ir num culto, alguma coisa assim, ouvir algum hino, né, choroso, e lá passar por esse processo de purgação, não, você não tinha. Na época platônica, simplesmente passava sempre por coisas corajosas, então sempre eram hinos de honrarias, eram sempre hinos positivistas, eram sempre obras de arte retratando um mundo, digamos assim, totalmente equilibrado, muito bem sustentado emocionalmente, né? As estátuas em si sempre mostrando as pessoas totalmente racionais. Eu acho que vocês já devem ter visto até isso no ensino médio em si, onde as estatuarias eram sempre representadas de forma, né, a pessoa lá de lado, pensativa e raciocinando, e enfim, sempre ali naquele momento dela, mas nunca uma estatuaria, digamos assim, da pessoa no momento de sofrimento particular dela. Tudo isso nunca era retratado. Enfim, gente, e aí a gente veio nessa proporção, entendendo que tudo que era belo em si, ele deveria ser uma coisa encorajadora para os gregos, né? Então começou desde esse período esse surgimento da questão de pensar a arte numa visão estética baseada na moralidade do que aquela pessoa considerava alguma coisa bela ou não.
Então, Platão considerava que a arte em si ela deveria representar a questão, né, de moralidade em si para aquela população, para a população da Grécia. E aí já vem outras pessoas que vão contra essa ideia, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês era que ainda nessa questão do belo surge um outro teórico, né, que ele vai dissertar sobre o que é belo para ele, vai falar que existe ainda uma outra questão que é o sublime. Então, além do belo, o Kant, né, que é esse teórico que a gente vai ver agora, ele era filósofo também, esteta, ele defendia as teorias dele, então falava que a arte, se não necessariamente ela precisaria ter uma função pedagógica, né, ligada à economia. Então, ele pega o que Platão falou e ele começa aí a dissertar e ir contra algumas coisas, em outros eles são favoráveis e têm opiniões semelhantes ou parecidas, mas todos os teóricos que você vai ver, então Schiller, tem Hegel também, eles vão aí, cada um pega o que Platão falou, porque foi a pessoa de maior renome, que começou a surgir com essa questão do estética, a questão do belo, e elas vão, cada uma ali, criar a sua teoria, digamos assim, sobre o que é o belo, né? O que é a questão da beleza, o que é esse gosto universal, né? O que será que é uma coisa benéfica na arte? O que será que é algo de bem? Dá para a gente racionalizar isso para cada pessoa? Dá para a gente entender isso e criar, digamos assim, para mim, belo, digamos assim, é a cor preta. Então, todo mundo tem que achar o preto a cor mais linda. Será que isso funciona para todo mundo? Será que isso é algo que é universalizável? Né? Então, provavelmente não. Mas aí, dentro dessas teorias, depois de Platão e tudo mais, foram surgindo outras pessoas, outros teóricos. Então, Schiller, Hegel, Kant, e outros teóricos em si que vão falar de tudo isso. Como eu estava falando para vocês, Kant em si, além do belo, ele tenta descrever de alguma forma, na verdade, todos os teóricos eles tentam fazer isso. Descrever o que é estética, quais são as linhas que devem ser seguidas, mas tudo, a arte em si, ela foge em relação a tudo isso, ela nunca consegue se limitar a uma regra ou a outra, a uma definição. É uma coisa indefinível, gente. Eu já adianto isso para vocês. Então, é muito difícil eu falar que o belo, por exemplo, é isso, é aquilo, é aquilo. O que não é belo é isso, etc e tal. Não dá, tá? A arte em si é uma coisa muito ampla. Então, eu não consigo criar uma definição exata. Porém, todas as pessoas, a maioria desses teóricos que a gente vê em si, e que eu vou falar para vocês e que eu citei os nomes aqui, eles não conseguem criar uma definição exata do que é esse belo. Então, eles sempre deixam algumas coisinhas no ar, sabe? É como se eles criam, por exemplo, cartas sobre a crítica da arte de julgar, faculdade da arte de julgar, ou faculdade de julgamento da estética, e sempre vão lançando essas bibliografias, esses livros, esses documentos em si, com o intuito de produzir alguma coisa científica, mas nunca conseguem. Então, isso é uma coisa que, né, permuta ali, que fica, digamos, sem definição, e a gente não encontrou até hoje. Kant em si, eu peguei até uma declaração dele aqui sobre, que era o que eu queria falar para vocês. Ele tenta definir, ele fala que além do belo, existe o sublime, tá? E ele tenta diferenciar esses dois termos, digamos assim. Então ele começa a falar que o dia é belo. Por que que o dia é belo? Quando eu estou vivenciando o meu dia, é uma coisa que me encanta. Normalmente eu penso em dia, então, uma cachoeira, tem uma paisagem ali linda, uma pessoa descansando ao lado da cachoeira, etc. Então tem toda uma questão de moralidade por trás disso, de benefício, de, digamos, de paz por trás de tudo isso. E ele fala que além do belo, existe uma outra beleza que é o sublime, que comove, tá? Que é uma questão, ele fala que a noite é bela, por exemplo, porque a noite, ela, digamos, ela é mais sombria, então ela acaba me surpreendendo, tá? Ela acaba me comovendo pelo que o espetáculo em si consegue causar em mim. Então ele começa a diferenciar essas duas coisas também. Dentro dessa questão bela ainda, ele fala em si que tudo que é belo são essas questões simplistas da vida. Então, a vida é uma coisa bela, enfim, a moralidade, o respeito, tudo isso são coisas belas. Porém, quando eu falo de belezas sublimes, são coisas que fogem
que ultrapassam a vida humana, mas que de alguma forma em si a gente se sente inferior, tá? De alguma forma em si a gente sente que não consegue interferir nessa força, que seria nada mais do que o que? Força da natureza, por exemplo, é um exemplo, tá? Do que é uma coisa que foge, digamos assim, que faz com que a gente sinta com uma coisinha tão pequenininha que você não consegue interferir nisso. Um exemplo, tá? Representações, artes, assim, de trovões, relâmpagos, ciclones, furacões, terremotos, tem todas essas questões. Então, ele fala que tudo isso são belezas sublimes, ou seja, são coisas que me comovem, são coisas que impactam na minha vida, que eu não consigo em si, de alguma forma, ter um poder maior que essas forças, e que eu me sinto tão pequeno. Já as outras coisas, o que é o belo, ele tem que definir assim, são as coisas que me encantam. Isso é uma bela rosa, eu vejo uma rosa, eu acho ela bela, é uma planta, se eu acho ela linda, ou é o design de alguma ferramenta, tudo isso eu consigo ter uma força em cima daquilo, mas algumas outras coisas eu não consigo, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês era, que em todos esses tempos, e a gente já viu isso no bimestre passado, as pessoas sempre quiseram atribuir à arte em si uma questão pedagógica. Então, parece que em todos os períodos as pessoas acham que no renascentismo a gente tem que representar a história de Cristo. No renascentismo a gente tem que representar a história dos deuses. No romantismo a gente tem que representar a história de Cristo. E daí por diante. Então, as pessoas sempre foram criando aí, digamos, essa função, atribuindo essa função ao mundo artístico, tá? E parece que em si a arte, ela sempre teve essa função de representar qual era a história e a cultura de uma determinada população. Então, antigamente, eu entendia que a arte, digamos assim, igual a gente estava falando de Platão, a arte ela tinha a função de representar esses deuses, quais eram as crenças deles, né, essas honrarias, a questão da coragem, qual que era a cultura deles naquele momento. Ok, representava. Quando eu penso na arte renascentista em si, eu penso automaticamente nessa questão, né, classicista, nessa questão de endeusamento, essa questão de honraria aos deuses. Quando eu penso na minha questão romanticista, na minha arte romântica em si, eu já começo a pensar de uma arte que começa a refletir a história de Cristo. Então, toda a questão da igreja, da fé, né, das pessoas estão, digamos, voltadas em si a este culto. Então parece que a arte ela sempre teve essa função e as pessoas em si sempre conseguiram hoje, né, em dia, digamos assim, a gente consegue utilizar a arte para que a gente consiga entender como foi uma cultura antigamente, como que os nossos antepassados eles viviam, quais eram os costumes. Então, por exemplo, até a arte rupestre, a gente consegue entender a questão da caça, como que eles faziam para caçar, qual era o processo, digamos, qual era o meio de vida, de sustento naquela época. Então, tudo isso em si, a gente só conseguiu obter de conhecimento por meio da arte. E acontece que hoje em dia, né, na verdade, desde o período romântico, então, desde a questão em que retrata a história de Cristo, a gente fala que esse período, o fim do romantismo, ele coincide com o fim da arte. Então, é como se neste processo em si, eu já tivesse a finalização aí do meu período artístico, do meu ápice artístico, porque até então a gente não teve mais nenhum outro artista que conseguisse dar uma importância tão grande para a arte ou fazer com que a sociedade tivesse um apelo e uma representatividade, um respeito, ou absorvesse tanto uma obra de arte quanto a gente conseguia antigamente. Porque parece que tudo hoje, para a gente tem uma visão mais fria em relação à arte. Hoje o que a gente tem de arte é a questão da Grécia, a questão classicista, a questão, né, de representação de Cristo, dos deuses e tudo mais, mas de todo esse período antigo, das estátuas. Então, quando você vai no museu em Paris, quando você vai no museu em Nova York, tudo que você tem são desses períodos, tá? De todos esses artistas que fizeram parte desse ápice do momento artístico, tá? Até o período romântico. Hoje em dia, já em si, a gente já não tem essa questão representativa. Por exemplo, quem no nosso período consegue fazer obras de arte tão perfeitas quanto aquelas? É como se a gente tivesse uma visão mais fria para a gente, diante de toda a tecnologia que a gente tem, diante de todo o conhecimento que a gente chegou hoje em dia, de todas
os avanços tecnológicos, a arte para a gente morreu, tá? Ela realmente chegou na sua morte em si, desde o período romântico. Em si, hoje, a gente até peguei uma citação aqui para falar para vocês, que fala que, desde o século XIX, nenhum Homero, nenhum Sófocles, nenhum Dante, nenhum Ariosto, nenhum Shakespeare podem ser produzidos por nossa época. O que foi cantado magnificamente, o que foi expresso tão livremente quanto o que fizeram esses grandes poetas, foi feito uma vez por todas. Então, a gente não teve mais ninguém que conseguisse dar continuidade à importância artística. Tudo que a gente tem hoje são as pinturas de antigamente, do período clássico, que a gente realmente tem um carinho, um apreço muito grande, que a gente usa para entender como que era a realidade daquelas pessoas, qual era a cultura daquele período. Hoje em dia, não. A arte em si, ela foge. Quais são as pessoas que vocês conhecem? Se tem um poeta que a gente conhece hoje em dia, famoso. A nossa arte em si, ela aparece hoje de uma forma muito diferente, então, na questão do humor, na questão do grafite, na questão das representações urbanas. Então, tem muita forma de manifestação da arte hoje que a gente olha e fala, não, é arte. E que tem uma representação totalmente diferente do que era arte antigamente, dessa questão de transmitir o que era uma sociedade, falar sobre o cristianismo, então o que era o período de Cristo, como que as pessoas viviam em relação a isso, qual que era a questão moral que deveria ser seguida, o que era ser uma pessoa de bem moral, né? Seguindo a moralidade, o que era imposto. Então hoje tudo isso é muito foi perdido, tá? Digamos assim, nesse período a arte realmente chegou à morte desde o período romântico, desde o século XIX. E, enfim, era essa as análises e o conceito, a visão que eu queria passar para vocês, de entender o quanto a arte foi importante para a gente, mas tudo que a gente tem hoje são coisas que foram produzidas no passado. Tá? A gente não tem nada, nenhum acervo que hoje em dia a gente possa dizer que teve uma representatividade grande, que impactou grandemente, ou que conseguiu, digamos assim, ser um precursor do que já foi produzido antigamente. Então, olha, essa pessoa aqui inovou tudo que foi produzido em relação à estatuaria em pedra, em mármore, e hoje ela tem um diferencial e conseguiu dar continuidade. Não, as pessoas deixaram isso. Se a gente quiser, hoje a gente tem uma impressora 3D que faz tudo em plástico, então é totalmente diferente, tá? Do que era feito antigamente, a trabalho na mão mesmo, né? Na mão de obra do trabalhador, sem ser uma questão industrial e tudo mais, ele exprimia todo o amor que ele tinha dentro de si pela questão artística em cima daquela obra. E atualmente em si, né, a gente já não tem mais essas representações, então nenhum Homero mais foi produzido, nenhuma peça de Shakespeare que, digamos assim, fosse superior ao que ele produzia, foi produzido ultimamente. Não ultimamente, isso acontece já há alguns séculos, então, basicamente, a gente pode decretar a morte da arte aí, do que a gente tinha como esses avanços artísticos, esse belo que era produzido, toda uma questão pautada em cima de uma questão estética mesmo, né? De que deveriam seguir as regras e as demandas, o que era o belo segundo tal esteta, segundo Platão, e daí por diante. Gente, basicamente a aula de hoje era isso. Não sei se eu passei muito aí do que eu deveria, mas a gente se encontra aí na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, dando continuidade. Prometo que falta pouco, está acabando já esse bimestre, logo logo vocês estão de férias. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente vai falar muito sobre Platão, tá? Ainda não defini como que vai ser a avaliação desse bimestre, mas provavelmente eu vou dar uma prova, que ela vai ser dissertativa para vocês, uma questão aberta. E a gente vai aí, eu vou analisar com muito carinho tudo que vocês estão entendendo sobre arte, sobre estética. Fechou? Bom trabalho para vocês. Até mais.